Olá Brasil, tudo bom? Mais uma live. Eu sou Marcos Reis, eu sou professor da Universidade Federal do Pará e sou colaborador da Agenda Acadêmica. Também fui o criador da Agenda Acadêmica e hoje nós vamos conversar com o professor Rafael sobre revisões. O professor já está online. Boa tarde, professor Rafael, tudo bom? Boa tarde. Tá me ouvindo legal? Agora tô ouvindo. Ah, tá. Como é que tá aí a tarde aí em Minas? Fria, Tá fria? fria. Aqui no Pará o frio é 25 graus. Ah, não. Aqui é menos. É, aí deve ser menos sudeste, né? Com Que certeza. tal? Vamos conversar hoje sobre revisões, né? Então, Sobre revisões. Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui meu celular que ele tá tremendo agora. Tá, agora tá tudo em paz. Vamos lá. olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é o professor Rafael, também da Agenda, né, junto com o professor Marcos. E hoje, essa live a gente teve em função de grande demanda de alunos, a realidade que a gente encontra no meio acadêmico hoje, é que não tem como fazer trabalho de campo, ou pesquisas de campo, as investigações estão tudo travadas, estão impossibilitados. Em função disso, as instituições de ensino estão abrindo mão de revisões, de qualquer tipo de revisões. Algumas instituições mudando agora seu trabalho de conclusão para revisão sistemática ou uma revisão integrativa, e diante desse universo todo que a gente vai tratar a nossa live de hoje. Oi. Eu voltou. Desculpa, foi um aviso de uma operadora oferecendo serviço. Eu acho que se eu deixar no Wi-Fi, se eu deixar em modo avião, funciona, né? Que aí eu evito receber mensagem. Deixa eu só testar aqui, Sim. porque eu tô no Wi-Fi. Ver se o professor volta. Voltou? Oi, voltei. Deu certo? Pode continuar, professor. Então, com relação às revisões todo e qualquer trabalho, além de planejamento, tem que fazer revisões do seu tema ou de algo que já foi produzido anterior. Rever estudos, rever conceitos, rever posicionamentos frente ao tema que a gente está. A Maristela entrou, professora Carla. Então, qualquer tipo de revisão de todos os trabalhos, independente se é quali ou quant, temos que fazer revisões, ou bibliográficas, ou então alguns falam que é revisão de literatura. Um dos grandes erros de professores, orientadores e até de alunos, achar que todas as revisões são iguais. Tem diferenças metodológicas específicas, umas sim, em outras não. Algumas têm um rigor maior na procura e na busca dessas produções. A professora Carla entrou. Ele está Professora falando da Carla. professora Carla, porque a professora Carla foi aluna dele de revisões sistemáticas, integrativas, meta-análise, né? Ela acabou se apaixonando pelas revisões, ou se não. Então, então está aberto os nossos cursos, né? O de revisão também está aberto. Até dia 10 as inscrições dos nossos cursos. Boa tarde, Tânia. Então, para falar um pouquinho da escolha de revisão quando a gente vai fazer. Que escolhas levam em função de quê para me fazer uma revisão? Se a instituição não preconiza, você tem que levar em consideração o quê? O seu orientador ou seu professor, qual que é a escolha dele? Ele quer apenas uma revisão de literatura,
ou estado da arte, que algumas áreas falam, né, sobre o conceito. A questão também de tempo. Você tem tempo hábil para produzir? Porque algumas revisões demandam bastante tempo e bastante empenho do pesquisador e do aluno. Outras revisões exigem mais que um pesquisador para poder tratar os seus dados. E também há uma implicação na quantidade de fontes. Se as fontes que você procura são limitadas, é necessário rever a questão do tipo de revisão, certo? Quanto aos tipos, a gente tem inúmeras. A gente tem revisão de literatura, que, ou revisão bibliográfica, que alguns tratam como sinônimo, mas podem também ser direcionadas. Alguns autores falam que sou eterna pupila do professor Rafael. Professor Ricardo. Então, as revisões, elas vai depender do conceito que você quer rever e também da trajetória do seu estudo. Se quer qual, quant, vai depender também da área. Algumas revisões são específicas de algumas áreas do conhecimento. A gente tem a revisão bibliográfica, a revisão narrativa, a gente tem a revisão integrativa e a sistemática. A revisão narrativa, muitas das vezes, ela pode fazer uso de vários tipos de documentos oficiais, livros, fotos, um acervo inúmero. Já as revisões integrativas, a narrativa não tem um rigor tão grande. Já as revisões integrativas, elas vão tentar integrar um conhecimento de produções frente ao seu problema de pesquisa. A sistemática também traz um pouco, porque a integrativa é um tipo de revisão sistemática. Por isso que muitos professores falam, não, você tem que fazer uma revisão sistemática. Mas na hora que você vai ler mesmo, ou ele vê ele apresentando, os elementos que coloca-se não é de uma revisão sistemática, e sim de uma integrativa. Ou seja, ela vai integrar produções do seu tema. A questão da fonte. É importante que a gente saiba, né, a questão dos tipos de fontes. Tem as fontes primárias, secundárias, mas em especial tem a questão da literatura cinzenta. A literatura cinzenta, algumas produções aceitam o uso delas, como jornais, recortes, documentos, não só de livros, né, reportagens, filmes. Já a literatura, tá tudo certo? Tá dando um... Ah, vai pôr o fone. Eu vou colocar o fone porque tem uma obra ao lado de casa e ela tá incomodando. Certo. Só um minutinho. Quanto De vez em quando ela vai incomodar. Quanto às fontes, é importante saber, além da literatura cinzenta, que a gente tem um post aqui no Instagram e no Face, explicando os tipos de fonte da literatura cinzenta, o que é, o que não é. Tem a literatura branca e a cinzenta. A branca são artigos, são produções científicas e livros. Pode falar. Esse post ele é um pouco antigo, né? Então a gente deve colocar novamente na agenda acadêmica hoje ou amanhã. Semana passada você já falou com a professora, com a professora Ilusca, né? Sobre essa postagem. Uma coisa que eu queria aproveitar e que me chocou na época que nós postamos essa informação de literatura cinzenta e literatura branca é porque algumas pessoas compararam o racismo. Então, assim, o uso do tom branco e do tom cinza tem nada a ver com racismo. Foi uma maneira encontrada entre os pesquisadores de mostrar o que é mais acadêmico, o que é acadêmico, mas nem tanto. Né? Esse barulho voltou a incomodar vocês? Não, tranquilo. Deixa aqui. Não? Então, eu tenho que falar assim agora, né? Por causa desse barulho. É uma obra que está aqui ao lado de casa. Então, o que acontece é que essa postagem é um pouco antiga, mas ela é bem esclarecedora porque ela vai mostrar para a gente o que é acadêmico, né? Muito acadêmico, não vou usar o termo puro, vou usar o termo muito acadêmico, e aquilo que é acadêmico, mas não é tão preso à academia, já é no âmbito da divulgação acadêmica. Porque tem coisas que são muito presas à universidade, tem coisas que são da universidade, mas são mais divulgadas. Então, é um post particularmente que eu achei fantástico ter feito, foi o que fiz. Né, assim, a arte, né, o professor Rafael que me trouxe as informações, eu só fiz a parte gráfica,
Mas é muito importante ter lembrado esse post, porque ajuda muito os alunos a entenderem o que é uma literatura branca e o que é uma literatura cis. Não tem nada a ver com racismo, tá, gente? Não tem nada a ver com racismo, a agenda acadêmica é pró-humanidade, tá? Então, a literatura cinzenta, muitas vezes a gente pode associar a questão de jornais, a questão de achados de biblioteca, como se fossem cinzas, como se fosse um resgate de coisas anteriores. Por isso que coloca cinzenta. A questão também do outro tipo de literatura são as literaturas seminais. Alguns alunos não entendem por que é necessário, dependendo do tipo de revisão, colocar literatura seminal. Literatura seminal, na verdade, o nome é dado do tipo de literatura. Seminal vem de semen, vem de nascimento e também do latim de semente. Ou seja, a parte embrionária, a parte conceitual, primeiras pessoas, os primeiros autores e autoras que discutiram seu tema. Então, o clássicos, ou até algumas pessoas falam as rodas, né, que já foram inventadas. Então, esses são literaturas seminais. Alguns artigos, algumas publicações não gostam muito da utilização de livro. Elas só aceitam os livros seminais, ou seja, livros de literatura seminal que são clássicos. Por exemplo, falar a questão da educação, por exemplo, o Foucault. Você vai falar sobre, por exemplo, Vigiar e Punir de Foucault. Se você está falando um tema específico, você pode usar no meu artigo? Pode usar no artigo. Mas não tem como eu dissociar isso de outras ideias, de outras produções. A professora Carla fez uma pergunta. A professora Carla fez a pergunta. Muitas revisões integrativas colocam em seus títulos que são sistemática sem realmente serem sistemática. Como diferenciar corretamente esses casos? Bom, professora Carla, é simples. Vai depender da área do conhecimento. Na verdade, todas as revisões integrativas são sistemáticas. Só que, dependendo da área, essa sistemática, você tem que colocar um autor falando que, dentre as revisões sistemáticas, existe uma revisão integrativa. A estrutura formal de sistemática é mais rígida para a área da saúde. A área da saúde, que tem a questão do protocolo, de usar certinho o prisma. Nem todas as outras áreas vão usar a questão de doença, questão de população. Mas sim, alguns títulos colocam sistemática, porque sistematizou o conhecimento. Os elementos obrigatórios, mais direcionado e enviesado para a área da saúde. Eu estou tentando fixar o nome da nossa live, não consigo. Não sei como é que faz isso, mas tem essa possibilidade. Enfim. Então, Tem mais alguma pergunta? a outra questão é a questão da leitura. Então, quando a gente vai fazer uma revisão, além dos tipos de literatura que a gente escutou e entendeu agora, a literatura cinzenta ou a branca, a literatura seminal, temos outros tipos em mente de fontes. As fontes secundárias, né, que são tipos dessas que eu falei, mas a gente tem que ter leitura exploratória. O que eu vou fazer, o que já foi produzido sobre o tema que eu quero fazer, ou talvez o recorte que eu quero fazer. Isso é muito importante, né? Para todos os tipos de revisões, voltou aí, todos os tipos de revisões procuram-se lacunas, ou seja, o que não foi ainda abordado ou analisado sobre uma outra vertente. Tá. Aí tá que tá. É possível ouvir daí? Dá para ouvir daí? Tá. Pode continuar? Pode sim. Então, a questão também que a gente tem que ver, quando a gente vai produzir ou a gente vai publicar um artigo, você vê que tem umas exigências no número de referências. E eles buscam, a maioria das vezes, literatura mais atual. Mas Vinícius falou que pode continuar, que está ouvindo bem. Então, o que acontece? Quando a gente vai produzir uma revisão com o intuito de publicação, algumas revisões, ou em específico algumas revistas, quando falam que aceitam revisões, você tem que ficar atenta, porque para as revisões é liberado um número maior
de referências que podem ser citadas. Não tem problema não. Não, Algumas... não, eu tento fechar aqui o microfone, mas acaba passando para aí, né, esse áudio. Não, tranquilo. Então, a Carla falou que está continuando. Vinícius, então, a, é interessante você pegar a revista, por exemplo, que você quer publicar uma revisão e olhar. Algumas das revistas exigem pelo menos 75% de produções dos últimos 5 anos. Aí até um aluno nessa semana me perguntou assim, ele estava usando um clássico, né, uma literatura seminal de Foucault, tem um outro meio de análise de conteúdo, o Bardão, o Bardim, né? E até o Marcos também me mostrou um, né, de um aluno. A referência dele era de 1900 e bolinha, né, a publicação. Só que as maioria das revistas tem a nova edição, né, mais atualizada. Eu posso utilizar esse clássico? Pode. Essa literatura seminal? Pode. E atualizar as referências. Por exemplo, mostrar um livro de um clássico e falar, mas eu tenho esse livro, mas não é tão recente. Pode ter tido revisões textuais, revisões, até no Medeiros e no próprio Lakatos, né? No Marconi Lakatos, tiveram revisões recentes pelo próprio Medeiros. Pode falar. Isso chamou bastante atenção. Eu lembro de uma aluna que ela reclamou com a gente sobre a publicação da Minayo, né? Ela reclamou que, vocês estão usando uma edição antiga da Minayo, tal, 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 tal. A edição que era 2 anos à frente, 2 anos mais velha que a última. Sendo que, o que a editora fez? A editora fez uma readaptação ortográfica, uma readaptação gráfica. Então tem que ficar muito atento a isso, porque nem sempre uma nova edição é um novo livro, não é? Às vezes é uma vírgula que trocou, é o papel que mudou, é a capa que mudou, e a editora se vê na obrigação de colocar como nova edição, né? Recentemente, né, 2017, os 4 livros da Lakatos e Marconi, a gente sempre fala no masculino, mas são 2 professoras, são 2 professores, até eu pensava que eram 2 professores, tiveram uma nova edição, né? Por sinal, eu tenho as 4 edições aqui, sou apaixonado por elas. E é um clássico. Existe um livro muito bom recentemente de um autor do sul do país, mas que quando nós pegamos o livro ele é todo voltado para os clássicos. Então é mais interessante ler os clássicos. E foi em 2017 o Medeiros ele fez uma revisão e uma atualização da obra de Lakatos e Marconi. São 4 livros de metodologia científica, Metodologia do Trabalho Científico, Fundamentos de Metodologia Científica e Técnicas de Pesquisa. São 4 livros. A gente vai colocar na legenda do vídeo, quando estiver no YouTube, todas essas sugestões de leitura. Tá. É interessante também a gente ver a ficha catalográfica. Talvez tenha uma nova edição, mas está escrito reimpressão, né? Talvez manteve todo o conteúdo, só mudou a capa, né? E colocou uma outra edição, mas só que manteve todos os aspectos e não mudou nada. Alguns livros colocam revisado e ampliado, né? O atualizado o conteúdo, isso é muito importante. Quem tiver pergunta aqui dos tipos de revisões, pode mandar aqui para a gente responde. Uma outra obra que eu queria lembrar é do professor Severino, uma obra do professor Severino, Metodologia do Trabalho Científico, que ele, apesar de ter uma nova edição, eu tenho a 20ª. São tantas edições que eu tenho desse livro, eu tenho mais ou menos 7 edições, e a mais recente eu tenho, a editora deixou o livro mais atraente graficamente, mas é um livro muito filosófico. Então, assim, eu particularmente penso que é uma leitura, não que Lakatos e Marconi seja de fácil leitura, não é tão de fácil leitura, mas é muito mais prático que o Severino. Em compensação, o Severino ele é muito filosófico e, assim, são livros que, apesar de falarem, os manuais de metodologia sempre falam a mesma coisa, mas eles são diferenciais, não é tanto pela publicação. Porque na época que eles saíram, também tinham outros manuais de metodologia científica. Eu venho catalogando esses manuais, mas são obras que de uma referência e de uma, digamos, algo bastante peculiar,
né? Então, uma outra obra que é interessante para a gente estudar na metodologia científica é o livro de Severino, da editora, publicado pela editora Cortez de São Paulo. Então, por mais que as revisões, a Iracema está perguntando Severino do quê? Antônio Severino, você pode procurar por Antônio Severino, Metodologia do Trabalho Científico, da editora Cortez. É só procurar no site da editora Severino, você vai encontrar logo editora Cortez. Deixa eu ver aqui, aproveitar que eu estou com o computador ligado aqui do lado, enquanto o professor Tá. Então, Rafael quanto às continua falando dele. revisões, é interessante saber o que ela diverge. As revisões, independente que não esteja identificado no título, por mais que seja uma revisão e tal, é importante saber que a metodologia que vai descrever realmente que é uma revisão, que você vai pôr conceitos e clássicos de como que é e deve ser delineado. O Vinícius perguntando aqui, quando a gente vai fazer uma revisão científica dela, quando a agenda vai fazer a revisão científica dela. Tem que marcar, viu? Porque tem muitas coisas por aí. A Natália. Revisão científica como? Ele quer uma publicação, é isso? Ué, Ele pensa numa publicação? tá. Então, Rafael, só aproveitando a pergunta acho que é Iracema o nome dela. isso. O nome do livro é Metodologia do Trabalho Científico, publicado pela editora Cortez, e o nome do autor é Antônio Joaquim Severino. Tá? Antônio Joaquim Severino, Metodologia do Trabalho Científico, editora Cortez. Isso. Olá, Sandra. Calma. A professora Giovana, boa tarde. Ela perfeito que colocasse. Rafael, por que consta na capa que a obra é atualizada e que há um novo conteúdo, ou atualizada de fato do conteúdo? Peraí. Normas do ISBN é somente quando consta na capa. Isso, realmente, professor, é um elemento tipo obrigatório, não só na ficha catalográfica, se foi reeditada ou atualizada, consta-se também. O Vinícius. Perguntando se tem bons materiais de metodologia científica em PDF. Eu tenho vários. A gente na agenda tem um drive, e por sinal está fora do ar, mas a gente vai voltar a postar, tanto na agenda quanto no meu projeto de extensão Escola de Métodos. Nós temos mais ou menos 75 e-books. Então tem muita coisa. Agora, assim, tem livros que nós não podemos divulgar porque são livros com copyright, né? São livros com direito autoral. Então a gente, por exemplo, tem o livro do Antônio Carlos Gil, Como Fazer Projeto de Pesquisa. Eu tenho a edição nova dele, um livro de capa amarela, mas colocaram na rede a edição antiga. Desculpa, a edição anterior, que é de capa azul e preta, a gente evita postar por causa dos direitos autorais. Mas tem outras publicações. Tem um e-book da Universidade Federal de Santa Maria sobre escrita acadêmica, muito bom por sinal, um e-book pequeno, de 80 páginas. Tem o livro do Prodanov Freitas, esse é referência hoje, publicado pela editora da Fevale, que é um e-book, a gente pode distribuir abertamente. E tem vários e-books, eu tenho muitos e-books em espanhol. Tá? Tem um, por sinal, do Peru, não, desculpa, do México, que é Baena. Os autores em espanhol nós devemos nos referir sempre por 2 sobrenomes, mas eu estou acostumado só com um, tá? Me perdoe. O nome da autora é Baena, é um livro de metodologia científica maravilhoso, eu particularmente gosto muito dele. Ministro aulas usando esse livro, por sinal. Eu ministro aulas usando basicamente 3 livros. Fundamentos de Metodologia Científica, o livro do Prodanov Freitas, que tem uma linguagem super tranquila, e esse livro da Baena, que é do México. Tá? Apesar de ser em espanhol, é uma língua transparente para a gente, claro que a gente precisa conhecer mais e melhor o idioma, mas eu passo para os meus alunos de inglês, por sinal. Eu ministro aula para graduação em língua inglesa, e eles vão aprender uma outra língua que é o espanhol, né? Com as leituras que eu passo para eles. Tem muita leitura em espanhol, não passo em alemão e italiano, porque já são línguas que eles vão precisar estudar um pouco mais, mas a galera está aprendendo espanhol com os meus materiais. O Vinícius está perguntando, eu acho apenas material superficial em PDF. Gostaria de algo mais consistente. Então, a questão da consistência... Prodanov Freitas.
Cada um Tem no outros livro. materiais também em e-book, em PDF, mas tem várias livrarias virtuais aí, né, que tem como você baixar. A questão de livros é, específicos para revisões sistemáticas, você encontra mais livros em e-book, você não encontra livros físicos, né? A questão da integrativa, a gente acha manuais, um específico, que você só digitar revisão integrativa, você vai achar um manual que é muito bom, que também espelha vários autores, o Souza, Mendes e Galvão. Não tem um específico mesmo. Então, mas eles são bem consistentes e estão bastante citados. É, Fala um pouquinho A agora. editora TM, a editora TM, por sinal, tem, né? A Tem editora TM tem um guia de revisão sistemática. esse que a gente sorteou. Tem também o Bioestatística Passo a Passo. Existem algumas publicações bem legais. A editora TM Winter Isso. tem publicações bem legais. As revisões são muito importantes, não só nas revistas científicas. E elas têm necessidade de você olhar o zoom de pesquisa, ou seja, o que você quer realmente fazer o recorte, a busca de lacunas. Vamos falar agora, professor, dos nossos cursos que vão começar, em quais plataformas, como que funciona. A agenda acadêmica nasceu oferecendo cursos via WhatsApp, né? Que foi algo que foi trazido do projeto de extensão, quando era projeto. Então, tem cursos via WhatsApp, e cursos via... São 3 plataformas, na verdade. Uma é via WhatsApp, que era a maior plataforma, hoje é a segunda maior. A gente passou os cursos para o Telegram. Isso. Então, nós temos cursos via WhatsApp, cursos via Telegram e cursos via Instagram. O curso via Instagram, todo mundo estranha. Como é que a gente vai ter cursos no Instagram? Muito simples. É assim. É criado um perfil para o curso e as pessoas que são amigas do perfil são os alunos do curso. E o perfil ele é fechado. Ele é fechado. Só quem consegue interagir com ele são as pessoas que se inscrevem para aquele curso. Então, por exemplo, são 2 cursos no Instagram. Tem um que é preparatório para mestrado e doutorado, seleção de mestrado e doutorado, e o outro é preparatório não, elaboração de projeto de pesquisa. Então, basicamente é um perfil que é criado no Instagram. A pessoa que se inscreve vai ser amiga desse perfil e nesse perfil o professor que vai ministrar o curso, ele vai colocar vídeo no IGTV para cada aula, um vídeo. Ele vai colocar posts explicando o assunto, tá? E deixar em aberto para as pessoas comentarem. E ele vai oferecer lives somente com os alunos que estiverem no perfil. Então, é assim que funciona o curso no Instagram. No WhatsApp e no Telegram é a mesma, a forma dos dois é idêntica. É criado um grupo no Instagram, no WhatsApp ou no Telegram, e os alunos se inscrevem, eles são adicionados para cada curso um grupo, e os professores responsáveis, eles mandam material segundas, quartas e sextas, entre 10 da manhã e meio-dia, horário de Brasília. E quando são 18 horas desses dias, segundas, quartas e sextas, o grupo é aberto para tirar dúvidas, comentários e, enfim, um momento de interação no grupo. Então, dependendo da demanda, o curso dura em torno de 15 a 21 dias. Por que tem esse período flexível, né? Porque muitas vezes os alunos pegam material, que esse material geralmente é PDF, áudio e vídeo, né? Ou vídeo. E os alunos, eles têm um tempo para ler, para tirar dúvida. Tem grupos que eles interagem pouco, tem grupos que interagem muito. Geralmente, os grupos que interagem muito, os cursos duram até um mês, até 30 dias. Mas tem grupos que são bem curtinhos, né? Então, há essa variedade. Então, não é... Assim, é bem simples. Agora, tem uma vantagem do Telegram, tá? Eu uso muito o WhatsApp, mas eu devo reconhecer, o Telegram tem uma vantagem. Se o curso começa e você se inscreve depois que começou o curso, no Telegram, quando você é adicionado no grupo, você recebe todas as mensagens anteriores, desde quando o grupo foi criado, né? Isso no Telegram, no WhatsApp não. No WhatsApp, se você entra depois que começou o curso, o professor tem que encaminhar os materiais para você, né? Então, o Telegram ele tem essa vantagem que eu acho bastante marcante em relação ao WhatsApp. Por outro lado,
graficamente falando, o Telegram é estranho. O Telegram é meio uma coisa muito reta, muito quadrada, sabe? Assim, acho o Telegram, apesar de ser azul, eu particularmente gosto mais de azul do que de verde, mas assim, é uma interface que não me agrada muito. Tem pessoas que gostam, né? Eu estou falando a minha opinião apenas, né? A minha humilde opinião. Mas basicamente os dois, né, WhatsApp e Telegram, funcionam no mesmo formato. A diferença é que o Telegram tem essa possibilidade de resgatar as mensagens para o participante, tá? E uma outra vantagem do Telegram é que você pode, por exemplo, se eu quiser mandar um filme, né? Se eu quiser mandar um filme em uma mensagem no Telegram, ele vai até 1,5 GB por mensagem. No WhatsApp, impossível. E O quando formato que nós temos no WhatsApp hoje é impossível. e quem ainda não fez uns cursos nossos da agenda, tem prova, tem atividade, tem certificado, como que funciona? Quem ainda não fez? Não. Os cursos eles foram desenvolvidos, foram criados pensando na divulgação, pensando na orientação do aluno. Né? Não foi pensando se ele vai tirar excelente, bom, regular, se ele vai tirar 10 ou 20, 17 de 20, não. Então, no caso, os cursos eles não têm avaliação, né? Não tem tarefa avaliativa. O que acontece é que o objetivo do curso é justamente divulgar a metodologia científica, né? E, Então, assim, basicamente não tem tarefa avaliativa, e o não. certificado? A agenda acadêmica oferece um certificado conforme a carga horária. Então, por exemplo, tem curso de 70 horas, o menor curso da agenda acadêmica é o de seminários, né, elaboração de seminário e TCC, e também o curso de oratória, são 30 horas de certificado. A agenda acadêmica ela é coordenada pelo professor pelo professor Leonardo Lima, administrativamente é o Leonardo Lima que coordena, e academicamente é o professor Rafael que coordena. Né? Então, Como aproveita. professor só tive o trabalho de criar a agenda como projeto de extensão e virou empresa. Quando virou empresa, tive que abrir mão e hoje eu sou apenas colaborador. O Vinícius falou que eu sofri para elaborar e escrever sobre a metodologia científica do meu projeto de doutorado. E ele falou assim, para escrever sobre a metodologia. Então, para escrever a metodologia, temos vários cursos. Vai depender do tipo de estudos. A gente vai ter estudo agora, um curso novo agora do Iramutec, a pesquisa qualitativa. Se for quant, a gente tem vários cursos. Mas aproveitando em falar que os cursos estão abertos para as inscrições até dia 10, né, professor? E também e falar da nossa promoção. O curso de revisões narrativas, integrativas, sistemática e meta-análise, a gente está fazendo uma promoção. Você vai lá no Instagram, para participar do sorteio, você marca mais 3 pessoas. No dia do sorteio, se a gente fazer o sorteio, essas outras 3 pessoas também forem seguidores da agenda, elas vão ganhar também o curso totalmente gratuito. Tá? Essa é uma promoção que a gente vai fazer no sorteio de aniversário dos 2 anos da agenda. O Vinícius falou que fez os cursos, que gostou muito. Outra coisa. A Tereza também, a Tereza Cunha também, ela sempre participa, ela é sempre muito para frente. A outra questão do sorteio, vai lá e marca que a gente vai fazer o sorteio no domingo. Os cursos começam só na semana que vem, né, professor? Os cursos começam na segunda, a gente vai lançar o sorteio depois da live agora. Vão ser quantas pessoas sorteadas? Então, vão ser 4 pessoas sorteadas. 4, por exemplo, Vinícius, se você marcou lá, se você marcou no post o seu nome, mais 3 pessoas, se você for sorteado, você vai ganhar o curso. E essas outras 3 pessoas, depois de sorteado, a gente vai ver se eles seguem a agenda. Seguindo, eles também ganham. Então, se eles não seguirem, só você vai ganhar. A gente vai sortear 4 contemplados e a gente vai ver os outros 3 amigos de cada. Então, vai lá, até dia 10 do 5, o sorteio vai ser à tarde. E também é importante a gente falar, se você tem alguma dificuldade de revisão, a agenda acadêmica tem um quadro de serviços. A gente faz a questão da formatação, a questão de revisão, traduções textuais. A gente tem um grande atividades que a gente faz com os nossos colaboradores. Se você tem dificuldade, está precisando de alguém para ajudar na sua revisão, narrativa, sistemática,
integrativa, entre em contato com a gente na agenda e a gente passa o contato meu ou do professor ou de um dos nossos colaboradores. Todos nós fazemos consultoria, mentoria e a gente faz também a questão textual, né, professor? Fala um pouquinho dos quadros de trabalho que a gente faz. Ah, tá. A agenda acadêmica oferece, além dos cursos via WhatsApp, né, via Telegram, via Instagram, também revisão textual, né, no caso gramatical ortográfica, também formatação nos estilos ABNT, APA e Vancouver, e também sobre revistas, né? Recentemente, um dos colegas recebeu uma demanda pedindo, uma pessoa pediu a ele uma formatação nos moldes da revista. Então, é uma coisa que os profissionais que trabalham na equipe da agenda acadêmica fazem, né? Então, a gente tem os cursos, serviços de revisão, serviços de formatação, serviço estatístico também, com a Lígia Maia. Lígia Maia, ela é proprietária da empresa Dados Estatística, que é a parte, né, que ajuda, que oferece serviço na área de estatística. Então, se a pessoa tem dificuldade, precisa de trabalhar os dados estatisticamente, a Dados Estatística vai ajudar. Nós também temos, voltou à obra, nós também temos a consultoria da professora Carla Andrade, com o Iramutec, tá? E além de tradutores. Então, nós temos tradutores em inglês, em francês, alemão, italiano, espanhol, coreano, em árabe, em japonês, em vários idiomas. Então, se você quiser, eu preciso do meu resumo em russo, a gente tem tradutor para russo, eu preciso do meu resumo em alemão, a gente tem tradutor nessa língua, tá? Então, existe serviço de tradução, revisão, formatação, orientação, estatística e pesquisa qualitativa com o Iramutec. Né? Tudo isso. Né? A agenda acadêmica é um conglomerado de serviços na área de metodologia científica e também de formação em metodologia científica. A Iracema, que eu já coloquei 2 vezes para ganhar os livros e não ganhei nada. Vai que é sua hora agora, Iracema, vai lá. O Vinícius falou que eu estou escrevendo minha tese e vou precisar sim da revisão gramatical e formatação nos moldes da BNT. Qual é a área do Vinícius? Qual é a área do Vinícius? Ele sempre fala da tese dele, né? Diz aí pra gente, Vinícius, qual é a sua área? Então, é interessante porque uma aluna e uma amiga mandou mensagem que falou assim, olha, eu fiquei com muita vergonha na minha defesa do mestrado, porque falaram muito dos meus erros gramaticais, que estavam errados. É importante ter a revisão textual, né? Não só a revisão de literatura, mas depois rever o que foi produzido, né? A Iracema mandando um beijo, vai lá, faz inscrição, Iracema, no... Ele faz Ciências da Religião na PUC Minas. Ele é mineiro. Uhum. Tá aí perto de ti. Então, É pertinho. Assim, essa questão da revisão é importante porque, como eu falei para um aluno, né, você não faz uma dissertação, uma tese, um TCC do dia para a noite, e você não faz todo o tempo, todo ano, todo semestre. Você faz uma vez aqui na vida, outra vez na outra. Então, assim, é importante que se tenha a sensatez de ter que fazer um trabalho adequado. Então, quando alguém fala mal da BNT, né, não que eu defenda a BNT, porque a BNT, como qualquer coisa feita pelos homens, tem lá suas lacunas. Mas é importante que tenhamos a consciência de que quando você compra uma camisa, um carro, qualquer produto, você não pega um produto de qualquer modo. Né? Você não pega o produto de novo. Você não faz uma obra de qualquer modo. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? É a mesma coisa do trabalho acadêmico. Você pega um trabalho, por exemplo, isso eu falo muito para os meus alunos, eu não quero que vocês entreguem um trabalho acadêmico de qualquer modo, de qualquer jeito. Porque a gente não está mais na época da caneta, do manuscrito, a gente está na época digital. Então, assim, tem alunos que têm dificuldade, sim, tem alunos que não têm computador, mas a universidade muitas vezes oferece laboratório de informática. Então, aproveita esse bem, né, essa oferta. E sem contar que o bom profissional, aquilo que eu falei há dias atrás, o bom profissional ele tem que se preocupar com português. Não é só quem é de letras, quem é da área de humanidade. Qualquer bom profissional, seja qualquer área, tem que ter pelo menos um português adequado para que ele possa se apresentar, tanto no modo escrito quanto no modo falado. Né? Você não vai chegar numa apresentação de TCC ou no seminário falando, oi galera, e aí, tudo bom? A parada é a seguinte, você não vai usar esse tipo de termo, né? E não é o momento para isso. Isso você deixa para... se você tiver esses hábitos, né? Para reunião de amigos, para um bar,
Mas para a academia a gente precisa, nesses momentos, ter um mínimo de polidez. Então, a maioria das revisões são importantes. Ah, mas o professor, eu usei os autores que você falou. Um dos grandes erros é tentar fazer coxa de retalhos com grandes literaturas e repetir autores e tentar fazer uma coxa de retalhos. Isso não funciona sem uma coesão, sem uma leitura, sem uma pesquisa eficiente. Usar mesmo o mesmo autor repetidamente sem alterar ideias e outros conceitos, é prejudicial para a sua revisão, é prejudicial para os seus textos. A Fernanda falou assim, olha, há uma grande ilusão que os professores das bancas não avaliam a formatação e cuidado com as normas. Talvez a maior problemática seja a falta de conhecimento e habilidade com essa temática. É verdade, Fernanda. A maioria dos professores, a gente olha, sim, alguns professores desconhecem a questão mais rigorosa da metodológica, da construção de alguns tipos textuais, tipos metodológicos, mas a revisão gramatical é básica. Além da revisão em si, ela é primordial. Pode falar. É uma coisa que é bastante curiosa. De um lado, tem professores que não fazem questão de observar as questões de formatação porque eles não conhecem. Ou quando conhece, do início do século. E, assim, o cara sabe, né? Usando uma linguagem muito clara, o cara sabe, o cara entende muito bem do assunto, o cara tem um domínio, assim, primordial do assunto, só que a formatação do trabalho ele não sabe, ou ele tem muita dúvida sobre o conhecimento dele. Óbvio que nós estamos na universidade, o orgulho é tanto, o ego é muito grande, ele não vai assumir esse tipo de coisa. Por outro lado, existem professores que não dominam o conteúdo e usam o conhecimento de formatação, que é um conhecimento muito mais técnico. Não estou querendo dizer que ele é mais raso que o conhecimento teórico, não é isso. Mas é um conhecimento muito mais técnico, é mais rápido você encontrá-lo, você trabalhar com ele, do que um conhecimento teórico. Porque o conhecimento teórico você requer um longo tempo de leitura, de reflexão, de discussão. A formatação, ela já é algo mais técnica, é algo que se você mexe em pouco tempo você entende. Então, de um lado tem profissionais que conhecem teoricamente muito bem, mas não sabem nada de formatação, ou quando sabem tem dúvida. Por outro lado, tem outros que não sabem nada de teoria, mas por outro lado conhecem bem a formatação. Eu já participei de banca de um professor que a fala dele foi somente a BNT. Somente a BNT. O TCC era na área de análise do discurso. É uma área que eu estudo, mas não domino. Não me sinto especialista nessa área, mas eu venho estudando desde a época de graduação, aí vai mais de 10 anos. Só que a pessoa, quando vai para a banca, ela tem que ter pelo menos o mínimo de teoria, a pessoa não saber nada. Né? Desculpa, é um termo meio pesado, mas o fato é que o cara não sabia nada. E a pessoa, na avaliação do trabalho, só olhou a BNT. E eu fiquei pensando, bom, se for para olhar só a BNT, então eu avalio o trabalho sozinho. Por causa que é um trabalho... Então, assim, nem muito ao céu, nem muito ao inferno. Tem que ter o conhecimento teórico para avaliar um trabalho? Tem. Mas também tem que ter esse conhecimento de formatação, porque vira bagunça. Já pensou você pegar um trabalho onde a capa do trabalho, no qual a capa, a letra é formato 20, né? Aquelas capas antigas que faziam nas escolas básicas. Eu na época, fiz escola básica século passado, anos 90. E eu desenhava as capas do meu trabalho. Não tinha computador, era na base da caneta. Tá? Mas hoje o modo é diferente. Então, por exemplo, tem aluno que quer entregar o trabalho com fonte 14, a gente sabe que fonte 14 não existe na BNT. Se você pega a norma, não existe fonte 14 na BNT. Isso é coisa de instituição. Né? E tem vários outros aspectos que dá para a gente conversar um bocado sobre essa questão da formatação do trabalho acadêmico, que muitas vezes o professor usa como desculpa numa banca avaliadora, para não dizer que ele não domina o assunto. E eu acho que aí está um grande erro. Eu tenho que, quando eu vou para uma banca, eu tenho que conhecer, não preciso ser um expert, mas que pelo menos eu tenha consistência na avaliação teórica e também na avaliação técnica, que é a parte da formatação do trabalho. Então, gente, só para finalizar aqui, que nosso tempo já está acabando, as revisões, é necessário a gente analisar criticamente as contribuições dos autores, como eles se falam, autor A, autor B,
como eles se posicionam, e a fim de responder o quê? A sua lacuna, a sua pergunta de pesquisa ou seu objetivo. Então, todo e qualquer tipo de revisão tem que ter um planejamento, tem que ter leituras prévias, tem que ver contribuições. Bom, num outro momento, a gente vai falar sobre esse assunto da formatação. A gente pode fazer uma live só de ABNT e Vancouver também, né, nos trabalhos. Mas eu queria convidar vocês para fazer um de nossos cursos. Estão abertas as inscrições. Só você aqui no Instagram da Agenda ou no Facebook. O vídeo vai ficar salvo no nosso canal no YouTube. Todas as lives ficam salvas lá. A gente está salvando alguns materiais. E também, se você quer ganhar um dos nossos cursos, ao contato, o professor está pondo aí, se você quer ganhar um dos nossos cursos, que é o de revisão, a gente vai estar fazendo um sorteio no dia 10, tá? É só você ir lá na publicação do sorteio e marcar mais 3 amigos. Talvez você e mais 3 amigos façam o curso gratuitamente. E também tem a promoção para todos, como na compra de 2 cursos, você ganha de mapas mentais e conceituais. Eu queria agradecer, professor, para nós mais uma live. Só lembrando que o sorteio ele vai ser lançado até às 10 da noite hoje, tá? Então, depois da live, até umas 10 horas da noite, horário de Brasília, o pessoal da agenda vai colocar no Instagram as regras do sorteio, tá? Que vai ser um sorteio, como o professor falou. Vão ser sorteados 4 cortesias para o curso de revisões. E para cada sorteado, se os amigos, né, que ele marcar forem seguidores da gente, também vão ganhar essa cortesia. Ao todo serão 16 sorteados, né? Se todos os amigos das pessoas que se inscreverem no sorteio estiverem seguindo a agenda, né? Sim. No Instagram, vão levar a possibilidade, né, a oportunidade de estudar no curso de revisões bibliográficas. E agora, o do outros cursos, na compra de 2, de qualquer dos cursos da agenda, você ganha mais o outro de mapas mentais e conceituais. Ok, obrigado, professor Rafael. Desculpa pelo barulho, né? Não, tranquilo. Estamos em quarentena, mas tem gente trabalhando, então. Não, tranquilo. Tá bom. Bom, eu aguardo todo mundo nos cursos. Eu vou ministrar alguns cursos pela agenda, né? Eu sou colaborador da agenda. O professor Rafael também vai ministrar muitos cursos pela agenda. Tá? Ela tá me dando um oi, né? Ela ou ele? Ela ou ele? Oi? O gato, é o gato ou a gata que tá aí? 2. Eu tava cutucando aqui. Tá bom. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, professor Rafael, pela conversa. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente, né? Isso, só lembrando, amanhã vai ser às 17 horas nossa live, falando sobre pesquisa e literatura, estudos literários. Tá bom? Tchau, um abraço. Tchau.